Graças a Deus. Agradeço a Deus pela tua grande misericórdia e graça. E vou ler um versículo na palavra de Deus, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, o capítulo 11. Capítulo 11 de Mateus, o versículo 11. Capítulo 11, o versículo 29. Palavra do Senhor que saiu dos lábios de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus. Vou ler só a primeira parte do versículo, aonde o Senhor Jesus disse assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Amém? Graças a Deus. Aprendei de mim. Palavra que fala muito profundo ao coração da gente. Quando Jesus disse: aprendei de mim. Encontramos no outro evangelho ele dizer palavra semelhante, quando ele disse assim: porque eu vos dei o exemplo. O evangelho de João 13 e 15. Aprendei de mim, em Mateus. O evangelho de João, ele diz: porque eu vos dei o exemplo. Em Lucas, capítulo 10 e 37, ele também disse assim: vai, faz da mesma maneira. E eu sei que não sou um bom exemplo para a igreja, mas Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é tudo para nós. Ele deixou o bom exemplo de fidelidade, de sinceridade, de perseverança. Tudo que nós pensar, nós podemos ver nele. E ele continuou dizendo no Evangelho, ele disse assim, que nós seremos felizes se nós fizerdes aquilo que ele ensinou. Jesus é a nossa salvação, como todos aqui sabem, nossa salvação. Jesus é tudo para nós, de maneira que não temos vida sem Ele. Um homem ou uma mulher que tem um encontro com o Senhor, que o Senhor encontra ele nesse mundo de pecado e revela para ele ou para ela quem seja a salvação, que é um mistério de Deus, que muitas pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não chega. Para outros, ouve e chega. A salvação é um mistério revelado por Deus na pessoa de Jesus Cristo. E quem encontra esse tesouro, irmãos, ainda que enfraqueça, ainda que passa por momentos difíceis, mas não consegue ficar longe
do Senhor, porque não tem vida. Para nós que recebemos o Senhor como nosso Salvador um dia, nós sabemos que sem Jesus é como um peixe fora d'água. É como esse mundo que nós vemos sem o sol. É como a noite sem as estrelas. Nós precisamos deles, nós necessitamos dele. Sem ele, nós não podemos fazer nada, porque ele é tudo para nós. Nos deixou um exemplo maravilhoso sobre a salvação que veio nos dar. Muitos tentaram parar a palavra do Senhor, tentaram parar esta obra, mas não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque é obra de Deus. O que Jesus fez, jamais, nunca vai cair em esquecimento aquilo que Jesus consumou no Calvário. Jamais vai cair em esquecimento. A morte do Cristo, a sua ressurreição, o que ele fez e o que ele continua fazendo, a sua obra jamais vai perder o valor. Jamais vai perder o valor. E Deus se agrada quando fala da morte e da ressurreição do Senhor. Por quê, irmãos? Os irmãos podem ver aquela reunião aonde Jesus chamou os discípulos para ir ao monte orar, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. E ali diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus se transfigurou perante os olhos dos seus discípulos, e apareceu ali Moisés e Elias falando com ele. E sobre o que Jesus estava falando? Jesus estava falando sobre a sua morte. Ele estava falando sobre a sua morte. E quando Jesus falava sobre sua morte, naquela reunião, a voz do Senhor foi manifestada, diz a palavra de Deus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Porque ali Jesus estava falando de algo que ele ia passar, um momento amargo, para dar para nós o direito na salvação. Ali Jesus estava falando da obra que ele ia fazer para nos dar o direito, para que nós pudéssemos estar sentados aqui hoje. E eu agradeço a Deus pelo sacrifício e pelo sangue que foi derramado no Calvário para me dar a salvação. Eu agradeço a Deus todos os dias, e não me esqueço do sangue, do benefício deste sangue, da propiciação pelos nossos pecados, pelo sangue dele, porque tudo, irmãos, tudo está no sangue. Esse santo livro que foi deixado para nós, fala do sangue, desde o primeiro livro até o último livro, vem falando sempre do sangue. O sangue de Jesus, ele é como uma avenida principal dentro de uma grande cidade. Porque se não fosse o sangue dele, nós estaríamos todo perdidos. Por isso eu agradeço a Jesus pelo teu sangue precioso que foi derramado por mim. Eu agradeço ele pela sua morte e por tudo que fez. E peço a Deus para que nunca venham me esquecer, nunca venham deixar de crer e confiar no poder do sangue divino. Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.